Então, olha só. Eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem aqui? Sim ou não? Posso. Por que eu posso? Porque é o seguinte, olha só. Eu tenho uma série de eventos pequenos aqui. E um evento que é composto de todos esses eventos. Agora, que eventos são esses? Que eventos são esses? Marlos Menezes. E hoje, atendendo a pedidos, vou falar novamente sobre análise combinatória. E você que está já pensando, análise combinatória, isso aí não me dá muito ponto no Enem. Engano seu. As questões que eu vou fazer hoje aqui, se você errar, você vai perder muito ponto. Eu vou fazer, na verdade, refazer uma questão que eu já tinha feito, porque levantaram uma dúvida e eu vou responder essa dúvida da melhor maneira possível. E, além disso, eu vou tratar de outras questões relacionadas ao princípio fundamental da contagem, que é a base da análise combinatória. Sem isso daí, você não consegue desenvolver praticamente nada em análise combinatória. E tem muita gente que já começa a fazer um monte de exercícios complexos sem dominar essa base. Tudo bem? Então a gente vai tratar justamente, hoje vai ser só isso. Princípio fundamental da contagem. Então vamos lá. Princípio fundamental da contagem. Vou começar com um exemplo. Vamos supor que tem uma promoção numa determinada praça ou num determinado colégio, que é um lanchinho a R$10. E esse lanche, na verdade, ele mistura pastéis, onde você pode escolher 4 sabores do recheio, e também ele tem lá as bebidas. Você pode escolher duas opções de suco de fruta. Tudo bem até aí? Ótimo. Então vamos lá. 4 sabores de pastéis. Que sabores seriam esses? Olha só. Frango, carne, queijo e Nutella. Tudo bem, botei o Nutella ali. Tem gente que gosta já de um pastelzinho doce, tá? E já as 2 opções de fruta seriam laranja e abacaxi. E o que eu quero saber é o seguinte. De quantas maneiras diferentes um cliente pode comprar um lanche? Como é que eu faço essa conta? Como é que eu posso combinar lanches diferentes ali? Então vamos lá. Para a gente resolver isso, a gente vai fazer uma coisa chamada diagrama da árvore, para você entender. Então olha só. Primeiro eu vou partir das opções dos recheios do pastel. Então vamos lá. Quais são as opções mesmo? Eu posso ter frango, carne, queijo ou Nutella. Só que combinado a cada uma dessas opções, eu posso ter a bebida, concorda? Eu posso comer lá meu pastelzinho de frango junto com um suco de laranja ou um suco de abacaxi. Posso comer meu pastelzinho de carne junto com um suco de laranja ou de abacaxi. O de queijo também e o de Nutella idem. Então olha só como é que fica. Ó. Cada uma dessas opções eu posso combinar com meu suco de laranja ou abacaxi. E no total, quantas opções diferentes eu poderia ter, né, de lanche, combinando o recheio de pastel e mais os sucos? Eu teria todas essas opções aí. Ó. Cada uma dessas iniciais de letras aí são as opções que eu escolhi. Então, a primeira lá, ó, essa daqui seria um pastel de frango com laranja, um pastel de frango com suco de abacaxi, um pastel de carne com suco de laranja e assim sucessivamente. Quantas opções eu tenho ao todo? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 opções diferentes para o meu lanche. E por que isso aconteceu? Olha só. Porque, na verdade, aqui eu tenho um primeiro evento. Que evento foi esse? Foi o evento da escolha do recheio. E eu tenho um segundo evento aqui. Esse segundo evento foi o evento da escolha do suco de fruta que eu ia escolher. Então, o que eu tenho aqui é a combinação de 2 eventos diferentes, que vai fazer um evento maior, que é a combinação dos 2. Certo? Então,
para eu saber a quantidade de possibilidades que eu tenho aqui para lanche, nada mais é do que a multiplicação entre as duas possibilidades. Olha só. No primeiro evento, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Eu posso escolher 4 recheios diferentes. Já no segundo evento, eu só tenho 2 possibilidades de escolha. Eu só tenho 2 sucos a escolher. Por isso que eu fiquei com 4 vezes 2, que vão dar 8 possibilidades. Até aí você entendeu? Tá tranquilo, não tá? Então vamos continuar. Como é que eu posso saber que eu vou utilizar o PFC? Então, são 2 fatores que fazem com que eu saiba disso. O primeiro, eu tenho experimentos que podem apresentar resultados distintos. No exemplo que eu dei ali, do pastel e do suco, os eventos foram, primeiro, escolher o recheio e segundo, escolher o suco. Então, são 2 eventos que podem apresentar resultados distintos. Tem uma quantidade de resultados distintos em cada um desses eventos. Então, tudo bem, olha aqui, ó. Eu só representei isso daqui o seguinte. Eu tenho K experimentos aqui, ó. K experimentos. E em cada um desses experimentos, eu tenho um número de resultados diferentes. Tudo bem? Esse é o primeiro. Agora, qual é o segundo? O segundo é o seguinte, ó. Eu tenho um experimento que nada mais é do que uma composição de todos aqueles experimentos que ocorreram antes. Quando isso acontece, aí sim eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem. E depois disso aqui, ó, a gente vai fazer uma série de exercícios bem básicos, até chegar no último do Enem, que também é bem básico, para a gente consolidar bastante essa ideia, esse conceito, tá? Então, olha só, o número de possibilidades possíveis, de resultados possíveis para esse experimento ou evento, nada mais vai ser do que a multiplicação de todos os resultados possíveis daqueles eventos menores. Tudo bem? Então, olha só o que eu tenho. É exatamente isso. O número de resultados desse evento, desse experimento nada mais é do que a multiplicação de todos os resultados daqueles eventos que eu tinha colocado antes. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Vamos agora aos exemplos. Uma pessoa costuma viajar de carro, saindo da cidade do Rio de Janeiro, passando pela cidade de São Paulo e chegando em Belo Horizonte. Sabendo que essa pessoa só utiliza 2 caminhos distintos, do Rio de Janeiro até São Paulo, e 3 caminhos de São Paulo a Belo Horizonte, de quantas maneiras distintas poderá ir do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, passando por São Paulo. Então, já coloquei um esquema aqui. Esse é um esquema do diagrama da árvore, tá? Então, aqui, ó. Ele vai sair do Rio de Janeiro, vai passar por São Paulo, até chegar a Belo Horizonte. Sendo que do Rio de Janeiro até São Paulo, ele tem 2 caminhos distintos. E de São Paulo até Belo Horizonte, ele tem 3 caminhos distintos. Olha só. De quantas maneiras distintas poderá ir do Rio de Janeiro a Belo Horizonte passando por São Paulo? Só um detalhezinho antes de eu continuar, olha só. De quantas maneiras distintas? Essa foi a dúvida. A palavra distinta aparece muito quando você vai utilizar esse princípio fundamental da contagem. Mas olha só, nesse caso, pensa comigo aqui, ó. Esse distintas aqui, essa palavra distintas, ela precisava aparecer? Não precisaria aparecer. Porque se eu pergunto assim, ó, de quantas maneiras poderá ir do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, passando por São Paulo, logicamente que essas maneiras devem ser distintas. Eu não tenho como fazer uma combinação aqui de forma que essas maneiras não sejam distintas. Tá? Então, olha só. Se eu vou do Rio de Janeiro a São Paulo, olha aqui os tipos de possibilidade, as possibilidades que eu tenho. Eu tenho isso daqui, ó. Esse RS aqui não é Rio Grande do Sul, não, tá? Rio até São Paulo, essa é uma das possibilidades. Do Rio até São Paulo, essa outra possibilidade. Aqui, ó, de São Paulo a Belo Horizonte, eu tenho essas 3 possibilidades aqui. Com isso, olha o que eu vou ter. Essas aqui são todas as possibilidades que eu tenho. E ao total são quantas? Eu tenho aqui ao todo 6 possibilidades. Porque isso aqui, ó, esse par aqui é uma possibilidade. Eu pegando a primeira estrada de São Paulo,
e a primeira de São Paulo, quer dizer, a primeira estrada de Rio até São Paulo e a primeira estrada de São Paulo até Belo Horizonte e assim sucessivamente. Então, o total de possibilidades que eu tenho aqui são 6. 6 possibilidades ao todo. Então, como é que eu chego a essas possibilidades? Nada mais, nada menos do que multiplicando as 2 possibilidades que eu tinha de Rio até São Paulo e as 3 possibilidades que eu tinha de São Paulo até Belo Horizonte. E eu pude aplicar o princípio fundamental da contagem nesse caso, por quê? Porque eu tinha 2 eventos inicialmente e cada um desses eventos eles tinham resultados distintos e eu tinha um evento maior que era composto por esses 2 eventos menores. Quando isso acontece, eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Então vamos para outro exemplinho aqui. Então vamos fazer mais um exercício. Quais são as sequências possíveis no lançamento de uma moeda 3 vezes? Então vamos lá. Para a gente estudar esse problema, mais uma vez eu vou trabalhar o diagrama da árvore. Então vamos lá. Diagrama da árvore. Como é que eu começo isso? Olha só. Eu vou lançar a moeda 3 vezes. Então eu vou começar por onde? Pelo meu primeiro lançamento. E no primeiro lançamento eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2 possibilidades. Ou pode dar cara, ou pode dar coroa. Então é isso que acontece no meu primeiro lançamento. Depois do primeiro lançamento, eu vou para qual lançamento? É óbvio que é o segundo, né? Então no segundo lançamento eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades novamente. Agora olha só. Quando eu faço o diagrama da árvore, olha o que acontece aqui. Apareceu aqui cara, coroa. Só que aqui eu só tenho 2 possibilidades. Por quê? Porque eu não vou, depois do primeiro lançamento, ou saiu cara ou saiu coroa. Quando eu encontro 4 aqui, esses 4 já são as 4 possibilidades que eu tenho, as 4 sequências possíveis até o segundo lançamento. Como assim? Poderia ter dado cara, poderia ter dado cara, coroa, poderia ter dado coroa, cara ou coroa, coroa. Por isso que aparecem 4 possibilidades aqui. Mas no segundo lançamento, eu só posso ter 2 possibilidades. No segundo lançamento, eu só posso ter 2 possibilidades. Eu estou falando do experimento chamado segundo lançamento. Você lembra que é o princípio fundamental da contagem? Você lembra quando eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem? Olha aqui, nesse caso, eu estou falando do lançamento de uma moeda 3 vezes. Olha só, quantos experimentos eu vou fazer? Eu vou fazer 3 experimentos. Cada experimento é um lançamento. Em cada lançamento eu tenho um conjunto definido de possibilidades. Então, olha só, no primeiro lançamento eu tenho 2 resultados. No segundo lançamento eu tenho 2 resultados possíveis também, cara ou coroa. E no terceiro lançamento também eu tenho somente 2 resultados possíveis. Ou pode dar cara ou pode dar coroa. Aqui, no meu terceiro lançamento eu só posso ter cara ou coroa. Agora, analisando todos esses resultados aqui depois do diagrama da árvore, quantas possibilidades eu tenho no total? Olha aqui, são essas as minhas possibilidades. Quantas possibilidades aqui? Vamos contar. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Por que isso? Por que 8? Porque, olha só, no meu primeiro experimento, que foi o primeiro lançamento, desculpe, quantas possibilidades eu tinha? 2. Uma cara e uma coroa. No meu segundo lançamento, que está aqui, quantas possibilidades eu tinha? No meu segundo lançamento, eu também só tinha 2 possibilidades. Ou era cara ou era coroa. Já no meu terceiro lançamento, também eu só tinha 2 possibilidades. Ou cara ou coroa. E eu tenho um evento que é composto desses 3 lançamentos. Que é o evento que eu quero, é o evento do lançamento da moeda 3 vezes. Esse evento ele é composto por esses 3 lançamentos. E nesse evento, para eu descobrir a quantidade total de possibilidades para esse evento, o que eu faço? Eu multiplico a quantidade de possibilidades em cada evento. Por isso que vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 possibilidades. Logicamente, esse 2 diz respeito ao primeiro lançamento, o segundo 2 ao segundo lançamento e o terceiro 2 ao terceiro lançamento.
Ótimo. João recebeu o cartão do seu banco e deve escolher uma senha de 4 algarismos. No entanto, ele pretende compor uma senha com algarismos distintos. Quantas senhas distintas João pode formar? Olha só. Eu coloquei de propósito aí distintos e distintas. Como é que eu separo esses distintos desses distintas? Olha só. A primeira vez que é citado distintos, que foi aqui, ó, que aliás foi uma vez só, né, que a outra foi distintas. Aqui, ó. No entanto, ele pretende compor uma senha com algarismos distintos. Eu precisaria escrever a palavra distintos para o leitor entender o que eu quero dizer? Sim. Porque, olha só, a senha vai ser composta de 4 algarismos. Só que eu não quero repetição entre esses algarismos. Eu tenho que entender o português, ó. No entanto, olha a segunda frase. No entanto, ele pretende compor uma senha com algarismos distintos, com algarismos diferentes. Então, olha só, se no primeiro algarismo que ele escolheu, supondo seja o 3, ele não vai poder usar o 3 novamente. Certo? Se o primeiro algarismo que ele escolheu for o 5, ele não vai poder escolher o 5 novamente. Numa senha composta por 4 algarismos. Tudo bem. Agora, olha só. Quantas senhas distintas João pode formar? Esses distintos, ou seja, quantas senhas diferentes João pode formar? Eu pergunto, eu precisaria colocar? Eu não precisaria nem escrever isso. Se eu tivesse perguntado quantas senhas João pode formar, já fica subentendido que são senhas diferentes. Entendeu? Já fica implícito o problema. Então, aqui eu não precisaria escrever esse segundo distintos e eu resolveria o problema. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema? Eu vou desenhar um esquema aqui que são as posições de cada algarismo que ele pode colocar. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 4 posições, porque a senha é composta por 4 algarismos. Na primeira posição, quantos algarismos ele pode escolher? Quantos algarismos eu tenho? Eu tenho 10 algarismos, não é isso? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos ao todo. Então, na primeira posição, eu tenho 10 oportunidades de escolha, digamos assim. Eu posso escolher 10 entre os 10 algarismos. Então, tudo bem. Já na segunda opção, eu não tenho mais essa possibilidade. Eu não posso escolher mais esses 10. Por quê? Porque o enunciado me diz que os algarismos da senha têm que ser distintos. Se eu já escolhi 1, agora eu só tenho 9 para escolher. Então, é exatamente por isso que na segunda posição eu coloco 9. E na terceira posição, eu já escolhi 2. Então, eu tenho que subtrair dos 10 menos 2. Então, eu só tenho 8 possibilidades. Se na primeira possibilidade eu escolhi o 3 e na segunda possibilidade eu escolhi o 2, a minha senha vai começar com o número 32. Com 3 e com 2. Nem o 3, nem o 2 eu vou poder escolher depois. Então, é exatamente por isso que eu só tenho 8 possibilidades na terceira casinha lá. E por último, obviamente, na última casa ali de escolha, que é a posição de escolha do meu algarismo, eu só tenho 7 possibilidades, porque eu já gastei 3 no início, certo? Então, eu consigo. Então, agora, sabendo que eu utilizei o princípio fundamental da contagem aqui, eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem aqui, porque eu tenho um evento composto por 4 eventos menores. Esses 4 eventos são o quê? São justamente as escolhas dos algarismos que eu vou colocar em cada posição da minha senha. O primeiro evento é a escolha do primeiro, o segundo evento é a escolha do segundo algarismo, o terceiro evento é a escolha do terceiro e o quarto evento é a escolha do quarto algarismo. E o meu evento maior ele é composto por todos eles. Por isso que eu utilizo o princípio fundamental da contagem. E para eu descobrir a quantidade total de possibilidades que eu tenho nesse evento maior, nada mais eu tenho que fazer do que multiplicar todo mundo. E é o que eu faço aqui, ó. O número de possibilidades é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Como é que eu faço isso aqui de cabeça? Não faço de cabeça. Vou montar uma continha ali. Mas olha só, a primeira coisa que eu faço é 10 vezes 9.
10 vezes 9 dá 90. E 8 vezes 7 dá 56. Então, eu posso multiplicar 9 vezes 56. Ou então, posso fazer 9 vezes 8 dá 72. E 72 dá 720. Então, eu posso fazer 720 vezes 7 também. E é o que eu vou fazer. Olha aqui, ó. 720 vezes 7. Perceba que eu deixei esse zerinho aqui de fora. Por que eu deixei esse zerinho aqui de lado? Porque eu vou me concentrar em 72 vezes 7. O zero eu já boto no final. Então, olha só. 2 vezes 7 é 14. Então, eu já boto o 4 e o 0. Deu 14, sobe 1. E aí, 7 vezes 7, 49 mais 1, 50. Essa aí é a minha resposta. 5.040 possibilidades de senhas diferentes dessa forma aí que o João queria, né? Sem repetir nenhum algarismo. Agora vamos fazer um problema parecido com isso. João recebeu o cartão do seu banco e deve escolher uma senha de 4 algarismos. Quantas senhas distintas João pode formar? Qual é a diferença desse problema para o problema anterior? Você percebeu? É o seguinte, que agora a senha ela não precisa ser formada com algarismos distintos. Então, eu vou ter, quando eu for colocar a senha, os algarismos, quando eu for escolher meus algarismos em cada casa lá, eu posso escolher sempre os 10. Os 10 algarismos. Então, olha aqui, ó. Vou desenhar novamente as 4 casinhas de escolha. Na primeira posição, quantas escolhas eu posso ter? Eu posso escolher os 10 algarismos. Igual a outro. Tudo bem. Na segunda casinha, eu posso escolher quantos algarismos? 10 de novo. Por que 10 de novo? Porque aqui ele não falou que os algarismos têm que ser distintos. O que ele falou que tem que ser distinto são as senhas. Olha aqui, ó. Quantas senhas distintas João pode formar. E essas senhas distintas aqui, eu nem precisaria colocar ali. Porque eu já sei que quando eu for escolher minhas senhas, elas vão ter que ser diferentes. Distintas são diferentes. Então, olha só. Na segunda posição, eu coloco 10. Na terceira posição, 10 novamente. E na última, 10 novamente. Então, o total de possibilidades que eu tenho para escolher senhas, independente da repetição entre os algarismos, são 10 elevado a 4 senhas. 10 elevado a 4 possibilidades. 10 elevado a 4 são 10.000 possibilidades. Tudo bem? Ótimo. Vamos fazer mais um exercíciozinho. De quantas formas podemos responder 13 questões se as únicas possibilidades de resposta são verdadeiro ou falso? Então, olha só. Eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem aqui? Sim ou não? Posso. Por que eu posso? Porque é o seguinte, olha só. Eu tenho uma série de eventos pequenos aqui. E um evento que é composto de todos esses eventos. Agora, que eventos são esses? Que eventos são esses? Nada mais são esses eventos ou essas experiências que eu estou fazendo. Essas experiências são assim, esses experimentos, eles são as respostas a cada uma dessas questões. Então, olha só. Aqui eu coloquei um pontinho, porque, na verdade, eu tenho 13 espaços. São 13 experimentos que eu vou fazer. 13 experiências que eu vou ter. Em cada experiência dessa aqui, eu vou ter uma resposta. Então, vamos lá. Na primeira experiência, quantas respostas eu tenho? Eu tenho 2 respostas possíveis. Tanto pode ser verdadeiro quanto falso. Já na segunda experiência, quantas respostas eu posso ter? 2 novamente. Pode ser verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó. Isso aqui vão ser 13 vezes. E para o primeiro, eu tenho 2 possibilidades. Para o segundo, 2 possibilidades. Para a terceira experiência, 2 possibilidades. E assim vai até a última possibilidade. Então, multiplicando isso daqui, pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, isso daqui vai dar 2 elevado a 13. Lembrando que eu posso multiplicar a quantidade de resultados possíveis desses eventos. Por quê? Porque esse meu evento maior ele é composto por todos esses eventos menores. Tudo bem? Então aqui a minha resposta vai ser 2 elevado a 13 possibilidades.
Aqui não é uma questão de múltipla escolha. Então, vou deixar indicado assim 2 elevado a 13, até porque se isso aqui fosse parte de uma questão do Enem, ele poderia muito bem trazer isso aqui nas alternativas. Mas se não trouxesse, aí ia ter que sair no braço mesmo. Lembrando que eu estou treinando essas questõezinhas mais fáceis aqui para depois começar a fazer questões mais difíceis, mais complexas, as questões do Enem, que trazem uma quantidade maior de dados. Lembrando você o seguinte, que você tem que fortalecer bastante a sua base antes de avançar o nível. Então, o que é a base? A base você tem que ter um fundamento bem sólido, bem solidificado, para você, quando for passar para o próximo nível, esse seu fundamento não quebrar e você ir para um nível ainda mais abaixo do que você estava. Tudo bem? Próxima questãozinha aqui. Num concurso para preenchimento de uma cátedra, faltou um Nzinho assim. A comissão julgadora é constituída de 5 membros, devendo cada examinador escolher exatamente um candidato. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados? Olha só. Raciocina comigo aqui. Será que eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem? Vamos lá. Pensa comigo o que seria um evento. Quais são os eventos? Para eu utilizar o princípio fundamental da contagem, eu tenho que ter um evento que é composto por eventos menores. Então, olha só. Cada evento menor desse vai ser um voto. Olha só. Existe uma comissão julgadora com 5 membros. Cada um desses membros ele vai exercer um direito a voto. E cada um desses membros, eles podem votar de quantas maneiras distintas? Cada um desses membros pode votar. Tem 3 possibilidades de escolha. Eles podem escolher o candidato número 1, o candidato número 2 ou o candidato número 3. Então, olha só o que acontece. O que eu tenho aqui é isso. Está bem mal desenhado aqui, está meio torto aqui, mas olha só. Eu tenho 5 membros aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Faltou uma multiplicaçãozinha vezes aqui para multiplicar. Por que eu vou multiplicar? Porque eu quero encontrar o total de possibilidades nesse evento maior, que é composto por esses eventos menores. E cada evento menor é composto de um voto. Então, olha só. No primeiro evento aqui, quantas possibilidades, nessa primeira experiência, nesse primeiro experimento, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 3 possibilidades. Por quê? Porque o primeiro membro ele pode votar em qualquer um dos 3 candidatos. Então, aqui, 3. Aí eu vou para o segundo experimento, ou a segunda experiência, que é o voto do segundo membro da comissão julgadora. E quantas possibilidades ele tem de voto? Novamente, 3 possibilidades de voto. E aí eu vou continuar com isso, com essas mesmas possibilidades de voto, até chegar ao último membro. Olha aqui o que vai acontecer. É isso. E depois que eu chegar a isso aí, eu já posso utilizar o princípio fundamental da contagem, que nada mais é do que a multiplicação entre todos os resultados possíveis desses experimentos. E aí eu vou ficar com 3 elevado a 5 possibilidades. 3 elevado a 5 possibilidades. Como é que eu faço? 3 vai dar 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 3 dá 9. Né? E aí eu tenho 9 vezes 9 é 3 elevado a 4. 9 vezes 9 dá 81. E eu preciso multiplicar por 3 para dar 3 elevado a 5. De cabeça, 81 vezes 3. Olha só. 80 vezes 3, 3 vezes 8, 24. 240. Vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Então vai dar 243. De cabeça, saiu. 243 possibilidades. Então, recapitulando. 3 elevado a 5 nada mais é do que isso daqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes 3 dá 9 também aqui. Então, eu fico 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, a conta que eu tenho que fazer é 81 vezes 3.
Para simplificar isso, o que eu faço? Eu faço 3 vezes, abre parênteses, 80 mais 1, fecha parênteses. 3 vezes 80, 240. E 3 vezes 1, 3. Então, somando, 240 mais 3, eu tenho 243 possibilidades. Vamos lá, mais uma questão. 5 moedas são lançadas. Quantas sequências possíveis de caras e coroas existem? Olha só. A gente já fez um problema com moeda aqui. Vamos fazer um pouco mais rápido agora. Olha só o que acontece. Eu tenho 5 moedas. Então, logicamente, eu tenho 5 espaços. Eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem aqui. Vamos lá, vem comigo. Olha só, o lançamento de cada moeda, ele é um evento, é uma experiência. Ele é um experimento. Em cada experiência dessa que eu tenho 2 possibilidades. Ou da cara ou da coroa. E eu tenho um evento maior, que é composto por esses eventos menores. O número total de possibilidades desse evento, que no caso aqui é o lançamento dessas 5 moedas, qual vai ser? Nada mais vai ser do que a multiplicação da quantidade de resultados possíveis desses eventos menores. Então, olha só o que vai acontecer. No primeiro experimento, 2 possibilidades, depois mais 2 possibilidades, depois 2 possibilidades no lançamento da 4ª moeda e 2 possibilidades no lançamento da 5ª moeda. Cada uma dessas possibilidades são 2, porque ou pode dar cara ou pode dar coroa. Então, o que eu tenho aqui é o total de sequências possíveis, nada mais vai ser do que 2 elevado a 5. Esse é o total de possibilidades. 2 elevado a 5 dá quanto, hein? Da mesma forma, olha aqui, 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 2 dá 4 também. Então, eu tenho aqui 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 2 dá 32. E essa é a minha resposta. 32 possibilidades para o meu evento maior. Tudo bem? Mais uma questão? Vem comigo. 6 dados são lançados simultaneamente. Simultaneamente é ao mesmo tempo. Quantas sequências de resultados são possíveis se considerarmos cada elemento da sequência como o número obtido em cada dado? Olha só. Eles são lançados simultaneamente. Mas vamos lá. O fato de aparecer um número em cada dado, porque são 6 dados diferentes, é um experimento diferente. Então eu tenho que pensar isso. O meu evento composto, ele é os resultados, a possibilidade de resultados possíveis no lançamento desses 6 dados simultâneos. Mas cada evento individualizado é um dado específico que foi lançado sozinho. Então, olha só. Aqui eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem, justamente por isso. Porque eu tenho um evento composto de vários eventos menores, que são justamente esses lançamentos desses dados. E no lançamento de cada dado, quantas possibilidades eu tenho? No lançamento de cada dado, eu tenho 6 possibilidades distintas. Por quê? Porque cada dado tem 6 faces. Pode dar de 1 até 6. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho 6 elevado a 6 possibilidades. Simples assim. Por quê? Porque vai ficar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Contei certo? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 possibilidades. Em cada uma dessas possibilidades, em cada um desses eventos, eu tenho 6 possibilidades. E como são 6 dados, é 6 elevado a 6. Tudo bem? Então é isso. Próxima questão. As letras em um código Morse são formadas por sequências de traços, e faltou o traço ali que não apareceu, e pontos, que é um pontinho, sendo permitidas repetições. Quantas letras podem ser representadas utilizando exatamente 3 símbolos? Então, olha só, eu vou utilizar 3 símbolos, mas cada símbolo pode ser representado ou por um traço ou por um ponto. Então, olha só o que eu tenho aqui, 3 espaços, porque são 3 letras. No primeiro espaço, quantas possibilidades eu tenho? 2, pode ser um traço ou um ponto. No segundo espaço, quantas possibilidades? 2 novamente, pode ser um traço ou um ponto. E no terceiro, mais 2 possibilidades, pode ser um traço ou um ponto. Então o total de possibilidades que eu tenho aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 possibilidades. Tudo bem? Agora olha só, a nossa última questãozinha de hoje
vai ser a questãozinha que eu já fiz, uma questão do Enem, que é o do Enem de 2017. Então, vamos lá. Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Grupos taxonômicos, aqui, ó, artiodáctilos, carnívoros, artiodáctilos, número de espécies, 4. Se eu errar alguma pronúncia aqui, dá como é que eu posso dizer, uma trégua, não me detona muito não, mas vamos lá. Carnívoros, 18. Cetáceos, 2. Quirópteros, 103. Lagomorfos, 1. E por aí vai, até um total de 209 números de espécies. Tudo bem. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... E tem as possibilidades ali. Primeira pergunta que eu vou fazer. Eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem para resolver esse problema? Sim ou não? Sim ou não? Sim, pelo seguinte, olha só. Ele quer formar um grupo com 3 elementos. É isso que você tem que entender aqui, ó. É isso que é o pulo do gato da questão. Essa questão foi considerada fácil, de acordo com o TRI, então você poderia, se você errar, perder muito ponto, deixar muito ponto fora do jogo. E se você acertasse, isso ia garantir uma quantidade legal de pontos para você. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que se ligar é o seguinte, ó. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Então, olha só. Ele quer fazer um conjunto com 3 elementos. Quantos conjuntos ele pode formar? Então, olha só. Então, o primeiro evento... Por que eu posso usar o princípio fundamental da contagem? Porque aqui se trata de 3 eventos, ou 3 experimentos. O primeiro experimento, ou a primeira experiência, vai ser o quê? A escolha do primeiro mamífero. O segundo vai ser a escolha do primeiro mamífero, no caso do grupo do cetáceo. Esse vai ser o primeiro evento. Ele vai pegar aquele grupo lá e vai escolher uma só espécie. Depois, do grupo de primatas, ele vai pegar aquele grupo de primatas lá, de primatas, e vai escolher uma só espécie dentre os primatas. E depois o grupo dos roedores e vai escolher uma só espécie. Então, olha só. Ele está querendo fazer um conjunto de 3 elementos, onde cada elemento é uma espécie. Uma espécie. Tá? Só que, para cada um desses grupos que ele escolheu aí, ó, existem várias espécies. Então, esse é o primeiro passo que você tinha que se ligar nisso. Que o evento maior é o total de conjuntos possíveis. Esse é um ponto que eu queria destacar. Um outro ponto, olha só. O número de conjuntos distintos. E essa daqui foi a dúvida que me mandaram lá quando eu resolvi essa questão. O que esse distintos vai influenciar? Ele precisava estar aí ou não precisava estar? O examinador precisava escrever distintos. Olha só. O número de grupos distintos que podem ser formados. Olha só. O número de conjuntos, distintos que podem ser formados. Se eu já estou falando conjuntos, eu sei que, por exemplo, se eu estiver falando 1, 2, 3, um conjunto, 1, 2, 3, e o conjunto 3, 2, 1, na verdade é o mesmo conjunto. Então, na verdade, pelo fato de ele ter já utilizado conjuntos, ele não precisaria ter dito distintos para mim. Não precisaria. Por quê? Porque 3, 2, 1 e 1, 2, 3 são não distintos. Eles são, na verdade, eles são a mesma coisa. Eles, na verdade, são o mesmo conjunto. 2 representações diferentes do mesmo conjunto. E uma outra coisa que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Quando ele falou o número de conjuntos distintos, presta atenção. Ele já está falando do resultado final. Isso é muito importante. Ele não está se preocupando com a sequência que ele vai escolher. Se ele vai escolher primeiro um, depois vai escolher outro. Se ele vai escolher o outro, a ordem que ele vai escolher ali, a ordem não me interessa. A ordem não vai me interessar. Então, o que eu quero ali é a quantidade de conjuntos total. Esse é o meu evento maior composto. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Esses são os 3 grupos que ele quer escolher.
Entre os cetáceos, os primatas e os roedores. São esses os três. Ótimo. E agora, olha só o que ele vai fazer. Se ele quer criar um conjunto com 3 elementos, quantos espaços eu tenho? Eu tenho 3 espaços. No primeiro espaço, aí você lembra, qual é o primeiro evento que eu quero? O primeiro evento nada mais é, ou a primeira experiência nada mais é, do que a escolha do cetáceo, que é o primeiro. É a escolha do cetáceo, que está aqui. Ó. Quantos cetáceos eu tenho? Qual o número de espécies de cetáceos que eu posso escolher? Eu posso escolher 2. Eu vou escolher uma dentre 2 espécies. Então aqui, ó, nessa vaguinha aqui, eu tenho 2 possibilidades. É o que eu coloco. Já na segunda possibilidade, que é o quê? É o grupo 2 primatas, agora que está aqui. Ó. Quantas espécies distintas eu tenho de primatas? Eu tenho 20 espécies. Então aqui, ó, coloco 20 ali. E por último, quantas espécies diferentes eu tenho de roedores? Eu tenho 33 espécies diferentes de roedores. Então, eu coloco 33 ali. Eu multiplico isso daí, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. E como é que eu faço isso aí? Ó? 2 vezes 20 dá 40. Então, a conta que eu tenho que fazer é 4 vezes 33 de cabeça. Então, eu faço 4 vezes, abre parênteses, 30 mais 3. 4 vezes 30 dá 120. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 30, 120. E 4 vezes 3, o outro 3 deu 12. Então, a conta que eu tenho que fazer é 120 mais 12 de cabeça. 120 mais 10, 130. Mais 2, 132. Só que eu não posso esquecer que eu estava multiplicando por 10 antes. Porque não é 4 vezes 30, é 40 vezes 30. Né? Então, aqui a minha resposta vai ser 1320. Está na letra A de água. É isso aí. Então, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido essa aula toda, porque eu me preocupei aqui com a base, com os fundamentos. Eu comecei bem lá devagar, estou começando devagar. Análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Tem muita gente que acha que não precisa estudar análise combinatória para a prova. Mas olha só, por 2 motivos eu digo que você tem que estudar. Se você quiser tirar 747 pontos ou mais no Enem, ou quiser gabaritar a prova do Enem, ou se você quiser, você está muito fraco em matemática, você acha que a sua base é muito fraca, você acha que não vai dar tempo de estudar, ou que não tem que estudar, olha só. Se programe para estudar isso também. Se programe para estudar tudo. Por quê? Porque, olha só, essa questãozinha aqui foi uma questão básica. E você já ia deixar muito ponto para fora, fora do jogo. E outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Quando você começa a estudar o básico, as partes um pouco mais difíceis vão ficando mais fáceis. Conforme a sua base vai ficando mais bem estruturada, você vai ter mais condições de mudar de nível, de fazer questões mais difíceis. Então, pare com esse negócio, com esse bloqueio de que você tem dificuldade de matemática. Você não tem tanta dificuldade de matemática assim. Você consegue superar isso. Se você tiver com muita dificuldade no conteúdo, o que você tem que fazer? Você tem que ir na base dele, na base. Quando você vai querer derrubar um prédio muito grande, quando você quer derrubar um prédio muito grande, o que se faz? Se destrói a estrutura. A mesma coisa, eu estou fazendo uma analogia para você. Se você quiser derrubar um obstáculo muito grande, no caso, uma matéria muito difícil, que você tem que ir? Onde você tem que ir? Na base dela. Você tem que estruturar, colocar, no caso da demolição, você tem que colocar dinamite ali para destruir. E o dinamite nada mais é, quando você implode aquilo ali, significa que você domina aquela parte. Você tem que dominar a base. E a base, eu digo, é tudo aquilo que é fundamental para você dominar aquele conceito. Então, olha só. Em análise combinatória, a gente começou pelo princípio fundamental da contagem. Mas pode ser que você tenha outras dificuldades anteriores a essa. Pode ser que você tenha alguma dificuldade em fazer contas de multiplicação. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo que a gente viu hoje. Se você tiver dificuldade em multiplicar, então você está com essa deficiência na base. Você tem que partir de lá. Você tem que começar a trabalhar isso daí. Fazer exercícios de multiplicação até você dominar essa base. E junto com o estudo do princípio fundamental da contagem, você vai treinando multiplicação. Entendendo como funciona a multiplicação para você não errar mais. Tudo bem? Então, por hoje é só. Um grande abraço. Continue estudando. Tá bom? Acredite em vocês mesmos. Vocês vão conseguir. O Enem está chegando e vocês são capazes.
Um grande abraço. Tchau, tchau.